Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje estaremos lendo do Livro dos Espíritos, o capítulo 847 a 853, com a Maria Helena e o Fábio. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de aprendizado, mais uma vez. Se conosco, Senhor, e nos oriente sempre, dando para nós a paz, o amor e a compreensão maior. Graças a Deus. Que assim seja. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver, em que momento você estiver vendo esse vídeo, dando sequência aos estudos do Evangelho no Lar pela Casa dos Espíritos, no nosso canal do YouTube. Vamos ver hoje as questões de número 847 a 850. O capítulo, subtítulo Livre-Arbítrio. Então vamos lá. Questão 847. A deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Resposta. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer não é mais senhor do seu pensamento. Desde logo, não tem mais liberdade. Essa deformação, frequentemente, é uma punição para o espírito que, em uma existência anterior, pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Lembrando que essa deformação é momentânea, é temporária, é uma questão, educativa. Como ele diz aqui, a pessoa pode ter feito mau uso dessas faculdades em uma vida e nessa vida ela ter privações. Seguindo, ele pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota pode renascer no corpo de um escravo. E o mal rico pode renascer no corpo de um mendigo. O espírito sofre esse constrangimento, do qual tem perfeita consciência, e aí está a ação da matéria. Aqui ele faz referência à questão número 371 e seguintes, que a gente já estudou no passado. Questão 848. A aberração das faculdades intelectuais por embriaguez escusa os atos repreensíveis? Resposta: não, porque o bêbado está voluntariamente privado de sua razão para satisfazer paixões brutais. Em lugar de uma falta, ele comete duas. Então aqui, a pessoa que se embriaga, ela escolheu se embriagar, por vontade própria, ela é ativa, no seu desejo. Então, ela perturba as faculdades intelectuais, mas isso não diminui a responsabilidade dela sobre as questões do livre-arbítrio. Ela comete um duplo erro. 849. Qual é, no homem em estado selvagem, a faculdade dominante, o instinto ou o livre-arbítrio? Resposta: o instinto, o que não o impede de agir com uma inteira liberdade para certas coisas. Mas, assim como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades, e ela se desenvolve com a inteligência. Ou seja, à medida que ele vai evoluindo, crescendo em sabedoria, inteligência, em experiência, o livre-arbítrio vai aos poucos aumentando gradativamente, proporcionalmente. Por conseguinte, tu que és mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Então, quanto mais se adquire conhecimento, sabedoria, mais se tem a responsabilidade sobre isso. Mais se adquire livre-arbítrio, mais se tem responsabilidade sobre os próprios atos. Questão 850. A posição social, algumas vezes, não é um obstáculo à inteira liberdade dos atos? Resposta: o mundo tem, sem dúvida, as suas exigências. Deus é justo e leva tudo em conta, mas vos deixa a responsabilidade do pouco esforço que fazeis para superar os obstáculos. Ou seja, às vezes em função do cargo, da posição social, alguma coisa assim, as pessoas estão sob o império dos hábitos, dos costumes, esse tipo de coisa, das regulamentações sociais. Então, a pessoa, digamos, faz por manter as aparências, Então, a espiritualidade responde que realmente o mundo tem as suas exigências, mas a pessoa tem a responsabilidade sobre fazer, usar o seu livre-arbítrio dentro do acerto o quanto for possível, da maneira correta. Muito obrigado, um abraço a todos.
Continuando no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, item Fatalidade. Questão 851. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Resposta: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito em se encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele se faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra colocado. Falo das provas físicas, porque, para o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, o vendo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer, inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todo entrave. 852. Há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir. A infelicidade não está no seu destino? Resposta: pode ser que sejam provas que elas devem suportar a que escolheram. Mas, ainda uma vez, levais à conta do destino o que não é, o mais frequentemente, senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que à nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más. 853. Certas pessoas não escapam de um perigo mortal senão para cair no outro. Parece que elas não poderiam escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Não há de fatal, no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dela vos livrar. 853-A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morremos se a hora não é chegada? Não, tu não perecerás, e disso tens milhares de exemplos. Mas, quando é chegada a tua hora de partir, nada pode te subtrair dela. Deus sabe antecipadamente de qual gênero de morte partirás daqui, e frequentemente teu espírito o sabe também, porque isso lhe é revelado quando faz escolha de tal ou tal existência. E assim nós agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado. Agradecemos por todos aqueles que puderam participar conosco, a todos aqueles que também não puderam estar presentes. Que os nossos pensamentos possam ir em todos os lares, em todos os lugares, em hospitais, que possamos fixar as nossas mentes
nas nossas orações, que sejam benéficas em todos os lugares, principalmente para nós mesmos, pedindo a Jesus que nos ampare, nos proteja, nos abençoe hoje e sempre. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus.